Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Magazine Luiza, MGLU 3. Vamos ver se realmente a gente vai seguir tendência de baixa, se a gente já teve a confirmação, vamos ver preços-alvos e se a gente ainda tem alguma expectativa, aí, pelo menos por curto prazo, de alguma recuperação. Beleza? Vamos dar uma reavaliada aí no gráfico e ver se a gente segue aí a mesma tendência, tá? Antes de tudo, vamos olhar aqui os fundamentos, como sempre. Audiência rotativa, valor atual 1,79, valorização nos últimos 12 meses menos 59,04, então uma belíssima queda, não paga dividendos. Mais aqui embaixo, o preço-valor patrimonial 1,21, então a gente vê com toda essa queda que a gente já teve, a gente ainda nem tá no 1 para 1 aí na ação, tá? Então ainda é um preço razoável. Preço sobre o lucro, menos 13,49. Tá? Na parte de lucros aqui, seguimos aí com grandes prejuízos depois de 2021. Tá? 2022 bem negativo, 2023 a gente vai ter um ano pior ainda que 2022. Isso aí tende a dar uma diminuída no prejuízo conforme a Selic vai baixando, tá? Mas por enquanto o mercado ainda segue bem pessimista e com o varejo. Na parte da dívida líquida aqui a gente vê uma dívida de 4 bilhões 744 para um patrimônio de 10 bilhões. Então tá aí numa média do mercado, tá? Mas a desconfiança aí segue justamente aí por causa do varejo em si, que é um setor que está sofrendo muita pressão e o Brasil não está dando aí sinal de recuperação, tá? Passando para o gráfico aqui, que nos interessa mais, a gente já vê aqui vários sinais amarelos e um vermelho, tá? Quanto à tendência da ação, tá? A gente tinha um fundo aqui bem desenhado, tá? A gente teve uma acumulação aqui também bem desenhada. Se a gente for olhar aqui, serviu inclusive como resistência, tá? A gente teve a formação de um canal aqui, tá? Que poderia ter sido até um triângulo assimétrico, mas acabou se transformando realmente num triângulo simétrico, tá? Aqui foi rompido aqui. Inclusive, a gente tentou aí operações compradas justamente nessa região aqui de baixo, que agora a gente vai ver no diário, mas rapidamente a leitura já se transformou para baixa e desde o momento aí ideal da saída da ação, a gente já teve aí uma queda de 33%, tá? Então, por isso é que eu digo aí, quem fosse membro do canal, quem tivesse comprado aí o nosso guia, com certeza teria um auxílio, além da própria análise que foi trazida aí no canal, mostrando que a nossa maior possibilidade era esse cenário, tá? Então, uma queda de 33%, com certeza, é uma coisa bem negativa, tá? A partir desse momento, então, a gente tem uma grande estrutura de baixa que foi montada. A gente perdeu no semanal essa grande zona aqui de acumulação. Então aqui já foi o sinal vermelho, porque a gente teve uma tentativa de fundo aqui, que falhou. Se a gente tivesse rompido essa região para cima, a gente teria esse mesmo movimento, só que no lado inverso, tá? Então, no rompimento dessa região aqui já era um sinal amarelo, tá? E no rompimento dessa região aqui já foi um sinal muito vermelho, tá? Porque a gente tinha acumulação aqui, a gente tinha uma outra acumulação no diário aqui, então a gente já tinha grandes sinais que a ação estava falhando em reagir a partir desse momento, beleza? Então agora vamos passar para o diário e a gente vai tentar avaliar aí que possível cenário a gente tem a partir desse momento, tá? Passando aqui para o diário, a gente já vê um cenário bem ruim, tá? Porque a gente não teve, depois de toda essa queda, tá? Então vamos olhar desse rompimento para cá, 43%, a gente não teve nenhuma espécie de atuação profissional nessa zona, tá? A gente teve um volume bem dentro da média, talvez até um pouco abaixo, se a gente considerar essa zona aqui, tá? Então realmente a ação parece ter pouco interesse comprador nessa faixa. Isso aqui pode nos dizer justamente que a gente vai seguir caindo, embora a gente tenha uma pequena chance de uma recuperação de curto prazo. A gente vê aqui um pouquinho de volume nessa região, tentando fazer aí uma acumulação para de repente voltar a subir, tá? Vamos dar uma ajustada aqui no nosso indicador. Então aqui a gente já tem vários sinais que justamente aqui pode ser um sinal de pullback, mas um sinal muito fraco, tá? Então pela minha estratégia, com certeza eu estou bem longe das ações da Magalu,
tá? A partir dessa região aqui, elas deixaram de ser interessantes e a gente tem que aguardar uma nova região, uma nova formação de fundo, tá? Vamos então agora fazer projeções do que a gente pode imaginar para as ações da Magazine Luiza no longo prazo e também no curto prazo, tá? Antes da gente começar, como sempre, já não esqueço de se inscrever, ativar as notificações, tá? Para não ficar de fora aí, essa queda muito grande. Quem tivesse aproveitado os estudos, de repente poderia ter achado melhor abrir mão das ações, ou de repente só ter comprado numa região um pouquinho mais interessante. Então se inscreve no canal aí para manter atualizado das ações da Magalu e de várias outras. Temos também aí área membros do canal, tá? Então clica aí, seja membro, a partir de R$ 20 vocês já podem ser membros do canal. Bastante conteúdo exclusivo, a gente dá sempre leituras aí personalizadas, tá? Com certeza alguém poderia ter se escapado também aí se fosse membro do canal. Também vai ficar aí no link na descrição o guia mostrando todas as técnicas que eu uso para operar por um preço bem baratinho, tá? Últimos 2 meses por esse preço e ganha acesso vitalício ao grupo exclusivo do Telegram, tá? Pagamento único. Continuando aqui, então, o que a gente pode esperar das ações da Magazine Luiza a partir dessa formação, tá? A gente perdendo o fundo aqui dos 1,68, provavelmente a gente vai seguir em mais queda, tá? Agora a gente vai ver o alvo para queda, mas bem verdade que a gente tem aí boas chances, se a gente voltar a trabalhar acima dos R$ 2 aqui, que é esse fundo perdido, inclusive já foi testado aqui, rejeitado, tá? Se a gente voltar a trabalhar aqui dentro, a gente tem boas chances de montar uma estrutura aí pelo menos de pullback, tá? Onde a gente poderia voltar aqui para a região dos 2,50 e a gente teria uma grande resistência aqui na faixa dos 3 até os 13,60, tá? A gente tem esse maior volume aqui de negociação, a gente tem todas essas grandes acumulações aqui, tá? Então a ação aí vai ter muito trabalho para romper essa região dos R$ 3 sem antes fazer uma grande acumulação, tá? Então eu acredito que no máximo aí no curto prazo a gente teria uma chance de fazer um pullback para essa região, mas o meu alvo final aí pensando em movimento de queda para as ações da Magalu, tá? Seria justamente a gente fazer toda essa extensão aqui para baixo, tá? Então a gente teria esse movimento aqui, tá? Então a gente tem grandes chances aí de ver as ações da Magalu voltando aí para casa de R$ 1, tá? E aí sim a gente poderia tentar encontrar alguma região de suporte. Mas claro, pode ser que surja alguma coisa antes disso, mudando essa leitura, mas por enquanto o cenário mais provável é a gente chegar na região de R$ 1, tá? Então, essa é a minha análise, tá? Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, tá? Qualquer ação, vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!